Em 2016 saiu um filme muito curioso chamado Sully, o Herói do Rio Hudson. Esse filme com Tom Hanks traz a história de um piloto que teve que fazer uma decisão nada fácil diante aí de uma situação de risco. A sua aeronave foi acertada por um bando de aves que acabou destruindo as turbinas da aeronave, causando diferentes danos. Com isso, ele teve que fazer uma escolha de onde pousar para poder salvar a vida aí de 150 passageiros. Felizmente foi um sucesso, eu não vou dar spoiler aqui para você. Você pode conferir o filme, o que aconteceu durante todo o trajeto. Mas algumas pessoas podem achar que isso é só uma história de filme. Porém, o caso de ter aves se acidentando com aeronaves não é algo incomum. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco disso com você. Para começar, todos esses acidentes que ocorrem com aves, eles são chamados de perigo aviário. Eles incluem aí qualquer risco que ocorra de uma ave colidir contra uma aeronave. Esse termo se popularizou na década de 60, porém existem relatos de colisões desde 1912, quando, por exemplo, uma gaivota colidiu contra uma ave em Long Beach e acabou causando um acidente com essa ave. Então, a partir da década de 60, qualquer risco relacionado a aves foi classificado como perigo aviário, sendo que a sua recorrência é maior durante a fase de aterrissagem e decolagem, onde a gente tem situações extremas durante o trajeto da aeronave. Existem aí dois tipos principais de acidentes. O primeiro deles é a ingestão da ave na turbina do avião. Isso acaba causando danos, às vezes até a perda da turbina. O outro tipo de acidente é a ave colidir com o vidro da cabine do piloto, podendo quebrar a cabine, esse vidro ali da cabine. Só para ter ideia, no mundo foi estimado aí um gasto de cerca de 2 bilhões de dólares para a recuperação de aeronaves que foram afetadas pelas aves. No Brasil, os dados mostram que em 2015 a gente teve 1.600 acidentes, em 2016 2.198 colisões, em 2017, 2.203 e em 2018, 2.409 colisões. Isso representa que 5% das colisões com aves provocam danos sérios aos aviões. Mas você deve estar se perguntando por que essas aves procuram tanto essas áreas de aeroportos e tem essa relação aí com os aviões. Bem, existem duas explicações maiores para esse caso. A primeira delas é que as áreas de aeroporto geralmente são grandes áreas verdes, propícias e ideais para esses animais encontrarem refúgio, locais para criar sua ninhada, assim como procurar recursos de alimentação. Um outro problema é a presença de lixos também. É muito comum ter lixo perto dessa área de aeroporto, o que acaba estimulando a presença de aves. Essa questão do lixo é tão importante nos aeroportos que existem aves que são muito comuns de aparecerem quando há o acúmulo de lixo, como por exemplo o urubu e o carcará. Aí fazer só um parênteses quanto a essas duas espécies é que o carcará e o urubu eles têm uma relação chamada de alloprene, que nada mais é do que um se beneficia do outro e fazem um mutualismo ali para retirar ectoparasitas, ou seja, carrapato ou outra coisa que ele tem ali presente nele. Segundo o levantamento do CENIPA, a gente tem algumas espécies que são mais corriqueiras de serem encontradas em aeroportos. Uma delas é o quero-quero, depois o carcará, o urubu e a coruja buraqueira. Se a gente pegar esses animais, a gente vê que o quero-quero e a coruja buraqueira são principalmente animais de áreas abertas, de presença em áreas de campos, o que se caracteriza como uma região de aeroportos. Uma coisa interessante desse relatório é que existe também a citação de mamíferos com a colisão das aves, sendo citado aí mamíferos não especificados e também a presença de morcegos. Para resolver esse problema existem diferentes metodologias. A primeira coisa que se deve ter atenção, é claro, quanto à presença do lixo. Como eu falei, ele é um atrativo muito grande para as aves. E já pensando no controle dessas aves de forma a já tirar esses animais daquele ambiente, uma muito comum e muito conhecida é a falcoaria.
Os falcões são treinados e são colocados em campo para retirar esses animais. O intuito é só fazer o deslocamento do animal para outro local. Então eles agarram esses animais, sendo que existem proteções na garra desse animal para não causar danos ao outro, e eles são deslocados para outros ambientes. Existem aeroportos que procuram usar outras metodologias, como cães. Cães também são utilizados para retirar esses animais. Uma história bem interessante é que alguns cães, para a sua proteção durante esse trabalho, eles usam óculos, assim como botas para proteção das patas deles. Uma outra ferramenta são uma espécie de sabre de luz que tem um alcance aí de um laser de até 1 km de distância, que pode ser benéfico aí para assustar os animais. Eles acabam identificando como um perigo e acabam fugindo da área que eles estão. Além da falcoaria comum, a gente também tem robôs, que são drones preparados e criados no formato aí de gaviões para conseguir fazer o espantar esses animais das áreas de aeroportos. Um outro ponto interessante é utilizar sons também desses animais com gravações já pré-feitas para espantar os animais das localizações. Existe um caso bem interessante que vem lá da Holanda, que é um aeroporto que tem uma plantação de beterraba ao lado. Dessa forma, depois da colheita, é muito comum aparecer aves e causar danos ao aeroporto. Uma solução proposta foi a criação de porcos nessa área depois da colheita. Então acaba a colheita, os porcos são colocados e acabam assim espantando as aves e acabando com esse possível risco que existe no local. Bem, apesar da gente não achar que isso é um problema em si, que não ocorre com tanta frequência, infelizmente a questão relacionada à presença de aves em aeroportos e esses acidentes são recorrentes. Eles podem causar aí problemas de dimensões financeiras, mas também pode causar tragédias, como eu falei do caso do Sully, que foi graças à experiência do piloto que não houve uma tragédia maior. Se você quiser conferir outros vídeos como esse ou outros conteúdos, deixe o seu curtir aqui, deixe a sua inscrição também no nosso canal e, claro, não deixe de comentar o que você acha desse tema. Se você tem uma sugestão de outro tema, a gente vai adorar fazer um vídeo com a sua sugestão. Então é isso, um abraço e até mais.